A presença hoje é de Flávia Luz Vaz, especialista em desenvolvimento humano, com quem a gente passa a conversar agora. Flávia, identifiquei você como especialista em desenvolvimento humano a partir de uma carreira de psicóloga clínica, atuando em consultório, ou seja, atuando individualmente, né? Você partiu de uma base teórica experimental na psicologia clínica para formular uma abordagem, digamos assim, pessoal sua de encaminhamento das pessoas. Eu te pergunto o seguinte, um especialista como você ajuda a pessoa a perceber suas potencialidades ou inspira as pessoas a assumir a responsabilidade de desenvolver suas potencialidades? Vou ficar com as duas hipóteses aí. É uma e outra, né? É uma e outra, né? Porque, na verdade, para alguns significa como um auxílio mesmo. Porque elas nem sequer dão conta que elas têm alguma coisa que pode ser significativa para a sua própria vida, para o contexto onde elas estão. Então, funciona como um auxiliar. Para outras, é uma coisa de inspirar, de ajudar a dar um caminho. E eu acho até interessante porque, além da clínica, quando você conta a minha história, eu sempre fiz outras coisas em paralelo. Então, eu sempre tive o meu consultório, onde eu estive, né, no Rio de Janeiro, aqui no Espírito Santo, e eu sempre fiz a psicologia social, o grupo, né? E trabalhei em várias frentes ao mesmo tempo, lidando com pessoas, tanto do ponto de vista de olhar a questão do indivíduo ali naquela história, naquele roteiro familiar, naquela cultura, naquele mundo de possibilidades, quanto vê-lo no grupo, naquela necessidade, enfim. Então, sempre trabalhando com essas duas questões bem associadas, né? Colaborando e inspirando as pessoas a se conhecerem para desenvolverem aquilo que elas trazem. Nós já tivemos a oportunidade de conversar anteriormente, no outro momento, quando eu falei com você, dá uma visão minha que eu tenho de lidar, falando com vocês, terapeutas, no fundo são terapeutas, né? Ou curadores de alguma coisa, né? Eu diria curadores do self, digamos assim, porque a pessoa vai se encontrando, né? Vocês vão acumulando experiência, conhecimento e logo sabedoria, e chega um momento que não se pode mais, digamos, rotular uma técnica de abordagem, porque a sua técnica é Flávia, né? O seu modo de tratar construída ao longo da construída, né? Mas, e a partir daí, no seu caso específico, você desenvolveu uma tipologia pessoal para caracterizar pessoas segundo o comportamento delas. Como é que é essa tipologia? Então, falando da metodologia, né, eu acho que tem bem essa questão assim, da história associada a uma questão mais prática. Experiências. Que foi a minha caminhada. Então, na verdade, hoje em especial, eu entendo que o que eu fiz foi alguma coisa bem baseada com a questão daquilo que Vygotsky, que foi um nome no desenvolvimento humano, né, fantástico, porque ele traz a importância do social, mas não só da cultura que está externa, mas esse encontro da cultura com quem eu trago, com quem eu sou. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei de alguma forma, e daí eu só fui percebendo enquanto eu fazia, né, não é aquela coisa que eu agora vou fazer desse jeito, que eu trazia para o contexto terapêutico, para aquilo que eu chamo do setting terapêutico, aquele cenário onde está ali o cliente e o terapeuta, a informação que era relevante para a história dele, né? Então isso é muito importante, o papel da informação. E o vínculo. Então existia um cenário de relação do cliente comigo enquanto terapeuta, e ali eram aplicadas informações importantes para que ele desenrolasse aquilo que ele estava trazendo, se fosse um contexto de depressão, se fosse o desenvolvimento, às vezes, profissional, enfim, as diferentes questões que o cliente trouxe ao longo desses anos. Então, é meio que uma metodologia. Eu costumo dar aquela entrevista que as universidades pedem para o aluno iniciante na graduação, e eles vêm entrevistar o psicólogo. Então, eles sempre perguntam, doutora, como que você faz, né? Qual a sua abordagem? Eu conto, ao longo da minha caminhada, eu fui desenvolvendo isso que eu acredito que funcione e que Vygotsky explica, né? Que é oferecer a informação dentro desse contexto. Mas por isso a abordagem Flávia. Exatamente. Por isso a abordagem Flávia. Mas você, dentro dessa abordagem, você desenvolveu também, talvez para sua leitura própria, modelos de personas e tipos. Vamos falar desses modelos de personas e tipos que você traz. Então, vamos falar um pouquinho deles aí. Você tem os tipos, você fala do tipo circular, você fala do alavanca, você fala
do expectante, do que tem uma expectativa. Mas não tem atitude, né? No sentido, então, na verdade, pensando nessa questão do crescimento, ou seja, do processo que eu vou lançar o potencial para fora, né, e vou tornar ele realidade, eu identifico 5, na verdade, eu construo, né? Não tem uma relação assim com a psicologia do ponto de vista ciência, formal, né? Então mas é bem funciona, empírica, né? Funciona. O que importa é isso. As pessoas se veem, e o objetivo é esse, que as pessoas consigam se enxergar e, sobretudo, movimentar o que precisa para sair daquela condição se ela não está adequada, se ela não está saudável. Então eu falo do estanque, né? Que é o perfil de crescimento estanque, que é a pessoa parada, a pessoa que não tem visão de crescimento, que não se mobiliza, e é muito comum, à medida que eu falo, né, eu acho que o espectador pode se ver ou ver alguém que ele conheça, aquelas pessoas que você encontra com elas hoje, encontrou 10 anos atrás e vai encontrar daqui a 10 anos, elas são mais ou menos a mesma coisa, no sentido não de valores, mas no sentido de expectativa da vida, não tem uma visão de crescimento, né, de algo a mais, vou sair desse lugar para outro. Né? Uma outra persona que a gente cria aí, que eu estou chamando de perfil, que é esse modelo mais circular, né, da pessoa que ela até começa, ela faz alguma coisa, mas ela não tem critérios, então ela não planeja para começar e não avalia ou não persiste quando ela tem a primeira dificuldade. Então são pessoas que abrem e fecham e no final elas não conseguem ter nada de fato concreto, nenhum produto. Né? O expectativa que você citou, que é a pessoa que até tem a visão, diferente do estanque, ele tem a visão, mas ele não consegue ter atitude. Ou porque ele não tem conhecimento suficiente, ou porque ele é um procrastinador. Aquelas pessoas que sonham, você para perto dela, ela te conta o roteiro todo que ela quer fazer, mas você encontra ela tempo depois e ela não... Às vezes até tem um outro projeto, mas aquele ela não conseguiu colocar. Né? O furacão, assim, fica em mente para mim, algumas pessoas que elas caminham na direção de construir, elas até têm uma capacidade de tudo que pega cresce, né? Então, só que elas não têm uma questão de uma gestão no sentido de quando paro. Modular, né? Como eu gerencio... Então, vou dar um exemplo prático. Um grande empresário, isso é extremamente comum, infelizmente. Estou dizendo que todo empresário, toda pessoa de sucesso vai ter. Mas é muito comum uma pessoa que cresce muito em uma área. Então, a empresa está no mundo todo, ele tem negócio no mundo todo, mas a família dele, ele está com questões seríssimas, né? Enfim, e não consegue gerenciar as diversidades de papéis que ele ocupa. E aquele modelo que, na verdade, eu proponho que as pessoas sejam, que buscam ser na minha vida, que é o alavanca, né? Que é a figura de alguém que sabe se apropriar, se aproveitar positivamente das situações da vida, que horas são positivas e horas são negativas, para crescer. E, inclusive, respeitar os tempos de maturação. Né? Porque quando a gente fala em crescimento, a gente não fala em movimento o tempo todo, a gente fala de tempo de maturação. A presença hoje é de Flávia Luz Vaz, especialista em desenvolvimento humano, e a gente volta já. Voltamos com a presença de Flávia Luz Vaz, especialista em desenvolvimento humano. Flávia, quando você busca fazer esse trabalho de fazer pessoas se perceberem, perceber suas potencialidades, perceber, digamos assim, metaforicamente, falando o gigante adormecido dentro de si, você acha oportuno também que ela identifique limitações e áreas de não excelência, digamos? Com certeza. É importante, com certeza, né? Absolutamente, porque é realidade, né? Então, esse programa de crescimento, na verdade, eu acho que uma das diferenças dele é exatamente esse lugar que se dá ao fracasso, ao não fazer, que tem um lugar. Então, quando eu observo, inclusive, uma das coisas que eu trabalho com as pessoas, a informação que eu estou passando, é que ela consiga fazer uma análise dos pontos que se repetem. Né? E por que se repete? Inclusive, olhar na minha história. Eu recebi isso de herança, onde eu aprendi, o que isso tem a ver com o meu perfil. Né? Porque eu acho que as dificuldades, inclusive, elas podem ser diferenciais, elas podem não permanecer como dificuldade e ser um diferencial na história da pessoa se ela souber manejar. Então, esse autoconhecimento é o passo 01
para eu destacar aquilo que eu sou bom, aquilo que eu sei, aquilo que eu consigo e aquilo que não é tão interessante, mas que se eu trabalhar ou se eu mudar de lugar na minha história pode dar o resultado que eu quero dar nesse processo de crescimento. Há uma recorrência em todas as... No que a gente vê, é uma recorrência, ou seja, é muito frequente em todo trabalho de uma abordagem. E o trabalho bom é aquele que surte resultado, né? Independente da técnica, independente de tudo. Mas todos eles convergem para o fato de que as pessoas precisam ou se conscientizarem, ou avaliarem, ou reavaliarem seu sistema de valores e crenças. Você também trabalha com isso. Com certeza. Eu, inclusive, vou apostar que talvez esse seja um diferencial que a gente traz. Né? Porque ali no DNA do crescimento a gente trabalha com a seguinte perspectiva: você traz um potencial, ele foi inscrito em você pelas heranças que você recebeu, ele vai para o ambiente para se desenvolver. À medida que você cresce, aparece o que há de especial, a especialidade que você traz, que normalmente é uma especialidade que vai resolver problemas. Né? Se você é um médico, se você é um jornalista e eu uma psicóloga, a gente resolve problemas das áreas com as quais nós trabalhamos. Agora, esse processo de crescimento ele é protegido pela integridade, aí casa com o que você está trazendo de valores. Né? Então, quando eu cresço, mas no processo do meu crescimento, eu já sou até um especialista, mas eu me perco na integridade, eu vou corromper a saúde do meu crescimento. Então, esse é o paralelo que a gente faz. Há uma perda da integridade. Há uma perda da integridade. Esse é o paralelo. Por isso, essa visão da Agora, você falou assim, você falou do DNA, desse programa, esse programa que você está desenvolvendo, inclusive está agora que eu entendi, porque você continua fazendo um trabalho com as pessoas, só que agora você pode, inclusive, massificá-los pela internet, pela via digital, que é o que você tem feito, na verdade. Com certeza. Eu vi uns vídeos seus. Até recomendo ao telespectador. Como é que é? O que vem assim? Como é que é esse programa? É exatamente essa abordagem. Isso que você está trazendo para nós aqui é a abordagem com que você implementa o DNA, o programa. Exatamente. Na verdade, assim, primeiro a solução do digital, para mim, é uma resposta, né, para uma pessoa que acredita ter como missão levar informação. Né? A informação, ela alivia o sofrimento. Isso tem uma metáfora bíblica, a gente tem isso escrito lá. Na verdade, inclusive, eu acho que é um caráter evangelizador nisso. Evangelizador, você usou essa expressão, e está tudo linkado, né? Porque assim, essa experiência é central na minha história, meu relacionamento com Deus, com a fé, com o cristianismo, né? Que eu me converti na adolescência. Então, essa missão, eu entendo que eu tenho uma missão de ajudar as pessoas a saberem quem são e para que vieram. E crescer é o paralelo que eu faço nisso. Nesse programa do DNA. A gente começa o método digital, que é uma forma de massificar. Né? A psicologia clínica ela tem o seu valor e esse trabalho ele não entra nesse lugar, mas é um sonho da menina graduanda de poder levar conhecimento de uma forma fácil. Né? Eu me lembro de uma experiência, o tempo talvez não dê muito para contar, mas ainda na graduação que eu recebi uma mãe que ela estava com uma criança de 2 anos de idade que estava fazendo xixi nas calças, né? Na cuequinha lá, o menininho. E ela chegou para mim, um médico trouxe dentro do hospital lá no Rio de Janeiro, onde eu fazia a minha especialização, porque aquele menino não controla. E naquele dia eu pensei, gente, mas essa mãe não sabe da informação. E como que ela vai ter acesso à informação? Ela não lê os sites de ciência que explicam que para isso precisa de uma idade adequada e de ensino associado. Então, esse tipo de experiência me levou a eu quero levar informação. Né? E o digital faz isso. Então, a gente começa com o programa do DNA do crescimento, mas a ideia é trabalhar outros temas, né? Com esse objetivo, de que as pessoas se percebam, elas desenvolvam aquilo que elas trouxeram, se especializem e tudo isso com integridade. Cumprindo um senso de missão, ou um projeto de vida, ou um projeto... Crendo ou não crendo, não deixa de ser, né? Assim, o que eu entendo é isso aqui. Independente do que a pessoa acredite, isso é uma questão que está nela. É um processo cientificamente comprovado. Ela traz algo, né? E enquanto houver vida, há possibilidade de crescimento. Né? Enquanto houver o respirar, começou lá na célula inicial. Sem dúvida. E vai até o último respirar.
Muito grato, Flávia, pela sua presença e sua generosidade em compartilhar conosco esses temas. Eu que agradeço por estar aqui com você, pessoa querida, e pela oportunidade, né, de estar divulgando essa informação para as pessoas. Hoje nós tivemos a presença de Flávia Luz Vaz, especialista em desenvolvimento humano. Até já.